7 mulheres que viviam em um reino muito próspero, cheio de festas, adornos e muita alegria aos seus olhos. Mas de repente, uma grande guerra chegou e seus maridos, partindo para o campo, para a guerra, nunca mais voltaram. Elas ficaram sozinhas, desprotegidas e no desespero elas disseram: dai-nos apenas um nome, não precisamos de sustento, só queremos ser chamadas pelo teu nome. E nesse momento, o vazio da identidade perdida ecoava com um grande vazio no coração. Essa história, ela é real, está na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 4, que diz assim, ó: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, nossa vergonha. Para entender um pouco sobre o que estava acontecendo nesse momento, a gente precisa voltar no capítulo 3, onde fala que as filhas de Sião, elas aparecem adornadas, orgulhosas, preocupadas com a aparência, status, posição social e reconhecimento. A segurança delas estava naquilo que elas possuíam, na posição social que elas se encontravam, na estabilidade que elas acreditavam ter. Mas aí algo muito sério acontece, um grande juízo. E aí o que elas tinham de mais precioso, que era o seu nome, a sua identidade, ele é perdido. Então elas perdem a identidade e aí elas querem a qualquer preço ter um nome de volta. Mas qualquer nome, por exemplo. Desde que elas tivessem ali a sua vergonha tirada, não importa. Não precisava sustentá-la, não precisava ter intimidade com ela, não precisava nada. Apenas me dá o seu nome. Ou seja, né, querendo todos os benefícios da aliança, mas sem qualquer tipo de responsabilidade e compromisso com a aliança. Mas essa história, na verdade, ela é um apontamento para a noiva de Cristo. Porque aqui nós estamos falando sobre as 7 mulheres e a gente aponta para a noiva do Cordeiro. Nós estamos falando sobre um casamento na terra, mas que aponta para um casamento da eternidade. Algo muito lindo, porque elas queriam esconder a vergonha, mas Deus, ele já estava pronto, preparado, com toda a estratégia, porque ele iria, sim, levantar o remanescente e restaurar corações, identidade e o propósito eterno. E é por isso que, imediatamente depois dessa cena, Isaías muda completamente o assunto. E Deus, ele responde não falando das mulheres, ele responde falando do renovo. Isaías 4:2 diz: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória. Então, em meio a tantas guerras e perdas, tudo que Deus estava fazendo era resgatar um coração de alguém que estava naquele momento buscando um homem, mas Deus estava dizendo: ele era um homem, ele era o nome. A solução não era apenas recuperar ali a sua aparência, a sua dignidade, porque a sua dignidade e a sua aparência era resplandecer a glória de Cristo. Essa história, ela não fala das 7 mulheres apenas, ela está falando da humanidade inteira. Todos nós procuramos identidade, todos nós procuramos pertencimento, todos nós procuramos um nome, principalmente depois de tantas guerras e perdas. E não vale a pena negociar os nossos valores, os princípios eternos, para poder ser aceito por uma sociedade e viver de aparências. As 7 mulheres queriam apenas um nome, mas a noiva do Cordeiro, ela exige, deseja a presença. E é justamente por isso que Deus, ele preserva um remanescente, como diz em Isaías, no capítulo 4, no versículo 3, porque sempre haverão aqueles que não buscarão apenas a cobertura da aliança, mas buscarão o próprio Deus da aliança. E aí fica uma reflexão para nós. Quando Deus for tudo o que nos resta, o que nós iremos, de fato, procurar?